Hoje nós estamos recebendo uma professora, eu estou tão feliz de estar recebendo ela aqui hoje, a professora Thalita Serravalli Lanzoni, e ela veio para contribuir aqui nesse podcast, nessa conversa, no nosso segundo episódio com as suas vivências. O tema do podcast hoje da Thalita, da professora Thalita, são as vivências na sala de aula, mais propriamente dito, na educação infantil. A professora Thalita, ela também é bacharel em turismo. Olha eu errando, eu não lembrando de mim, né, que sou bacharel em direito também. Ela é bacharel em turismo, em administração, e ela é pedagoga, licenciada em pedagogia. A professora Thalita, ela já tem quase 10 anos de caminho, de caminhar na educação infantil. Quando eu digo educação infantil, são crianças de 2 a 3 anos. Olha, Thalita, que experiência, que desafio, né? Para mim, como professora, é um desafio saber, né, que de 2 a 3 anos, porque há muitas dificuldades. E a Thalita vai apresentar, vai conversar para nós essas vivências, para a gente conhecer um pouco. Thalita, boa tarde. Ótimo Boa te receber, tarde. satisfação de Muito receber aqui. obrigada. É um prazer estar falando com você, Aline. Eu fiquei muito feliz por esse convite. Eu vou falar um pouquinho da minha vivência, né? Primeiramente, eu sempre gostei de criança. Sempre fui muito apaixonada pela infância. E a minha mãe, ela é professora também. A minha mãe é professora da rede estadual. Sempre estadual. E a minha mãe me levava para o João Lobo, porque eu sempre apaixonada pela minha mãe, então eu não conseguia ficar sem ela. Então a minha mãe me levava para a escola, para a sala de aula, e eu ficava sempre desenhando e brincando com os alunos dela. Então, assim, desde o início mesmo, eu fui criada na escola, no pátio da escola. Suas vivências iniciaram com as vivências da sua mãe dentro da escola. Sim, a minha mãe tem um papel fundamental nessa prática, minha tia. Então, assim, ela me influenciou muito. Minha mãe sempre foi muito guerreira, minha mãe sempre amou a educação. A educação, ela mudou a vida da minha família materna. Então, assim, por isso que eu acredito muito na educação. Eu acredito muito que a educação muda realidades, né? E eu sou muito grata a Deus, né, por ser professora. Eu amo o que eu faço, eu amo minhas crianças. E eu comecei ali na Estadual de Goiás. Assim que eu iniciei na Estadual de Goiás, né, na Noeg, aqui em Umas, eu já comecei a pesquisar sobre educação. E o foco sempre foi educação infantil. Sempre você sonhou com a educação infantil? Sempre educação infantil. Eu fui pibidiana, né? Olha, que legal. Eu fui da iniciação científica. Eu sempre pesquisei, então, essa parte. E sempre fiz projetos lúdicos, inovadores, em escolas, creches. Esse todo o meu percurso na UEG. E depois que eu finalizei a UEG, que eu terminei, eu fui chamada para ir para o Balão Mágico, filosofal. No Balão Mágico eu fiquei 1 ano na escolinha. Gostei muito de trabalhar lá. É uma escola que tem uma base construtivista, né? Então, assim, eu aprendi muito. Mas eu sempre almejei a escolinha da Mônica. Era o sonho. Era o sonho. Sempre almejei. Os meus filhos sempre estudaram lá, na escolinha da Mônica, sempre. Então você queria também ser professora lá? Sempre quis. Eu sempre batia na porta da tia Isabel. E aí, de tanto bater, né? Ela me atendeu, esteve muito pronta para me ajudar. Assim, a prática, eu devo muito a eles, né? A prática sólida que eu tenho hoje, as vivências, as histórias, as músicas, tudo. Eu devo muito à escolinha da Mônica. Nós precisamos de estar em sala de aula também, né, Thalita, para que a gente aprenda a ser professor. É isso, a prática. É a prática. A prática, a teoria e a prática, elas andam juntas. Associadas. Então não tem como desvencilhar isso, né? Verdade.
E eu fiquei esse ano eu ia completar 6 anos na Escolinha da Mônica. Olha. E sempre no maternal de 2 anos. E aí eu almejei também o município, né? E dentro do meu coração eu queria conciliar essas duas esferas, a particular e a municipal. Só que devido à minha carga horária do município, eu não pude conciliar. Teve que abdicar de uma, que no caso foi a Escolinha da Mônica. Eu tive que abdicar da Escolinha da Mônica. Mas assim, eu estou muito feliz por estar no município. Hoje concursada, efetiva do município. Eu estou lá no Centro Municipal de Educação Infantil, Elvira Montagnini. Ele está localizado lá no Nova Morada. É novo, né? É novo. É um CIMEI especializado. É um CIMEI muito lindo, tudo novinho. Crianças maravilhosas. Eu estou numa faixa etária agora de crianças de 1 ano e 7 meses até 2 anos. 2 anos e alguma coisa. Sim. Então, assim, tá um pouquinho, não tá muito não, mas tá equiparado um pouco. O que você já trabalhou. É, o que eu já trabalhava, né? E as minhas vivências, eu sempre procuro trabalhar com histórias, porque a história chama a atenção da criança pequena. Eu ia até te perguntar sobre isso, sobre a contação de história, porque eu vou fazer um parênteses aqui um pouquinho para conversar com a Thalita sobre, ela chegou aqui hoje e falou, Aline, né, como que você sabe sobre mim? E eu disse a Thalita algo muito importante, quando a pessoa se destaca, todos ficam sabendo dela. Então, a Thalita é uma professora, para mim, uma professora de destaque, uma professora referência, uma professora que eu tenho prazer de quando eu estou no Instagram, quando eu tenho tempo, de assistir os vídeos que ela coloca, porque, né, como contadora de histórias, toda caracterizada, né, ludicamente, então aquilo ali para mim é uma inspiração, né, como professora, voltei agora para educação infantil, depois de tantos anos fora, vejo os vídeos da Thalita, eu me sinto inspirada, me sinto, falo, vou copiar isso da Thalita, porque tá bacana, vou fazer aqui, porque eu achei legal, né, então assim, foi assim que eu fiquei sabendo, né, de Thalita. Já conhecia a Thalita de vista, mas não como profissional, né? E a Thalita realmente ela é referência. Quando eu soube que ela tinha assumido, né, uma cadeira no município, fiquei muito feliz, né? Porque é o sonho da maioria das pessoas, dos professores, serem efetivos, né? A nossa profissão é uma profissão árdua, uma profissão difícil, não é fácil, né? É bom a gente deixar claro aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, nossa, as mães vão ficar tristes porque ela fez o nome dela na escola em que ela estava, né? E eu ia perguntar agora, ia conversar agora com ela sobre a questão da contação de histórias. Como que surgiu esse amor? Porque contar história, gente, não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem esse dom. Eu falo, é um dom inerente. A pessoa nasce contador de história. Né? Tem a Cláudia Abdala, que é maravilhosa. Gente, eu vejo também a tia Cláudia. O que é aquilo, né? É um fenômeno também. A Thalita também. Eu tenho uma amiga, Marivânia, que também ama. E eu conto para os meninos, mas eu não conto, claro, como a Thalita faz, né? Aquela ludicidade toda. Elas têm mais o jeitinho delas. E eu queria que ela contasse aqui para nós. Vamos ver que às vezes ela vai soltar o segredo, né? Pra gente aqui. Então, Aline, a criança pequena, ela... A concentração da criança pequena é muito rápida, né? Então, ela cansa fácil, né? Então, assim, eu lanço mão da história porque, igual você falou, quando eu me caracterizo, já chama a atenção das minhas crianças. Ó, vai ter algo diferente. A Thalita vai fazer algo diferente. Aí eles já sentam, né, em rodinha, eles já ficam esperando. E a contação de história, eu acho não, é verdade, é fato. Ela projeta a criança para o cenário da imaginação, né? Para o conto de fadas, para o faz de conta, né? Então a criança, ela é livre para se expressar na história, né? Ela entra no personagem, ela inventa, ela cria, ela imagina. Então, assim, e a história, nós podemos trabalhar a história de várias formas. A história, ela ajuda
a criança aprender um pouquinho a respeito de tradições, culturas, né? A gente ensina a criança pequena uma moral, né? De forma lúdica, e elas entendem. Elas entendem. Do jeitinho delas, elas entendem quando a gente fala assim. Na ludicidade, na história, Com certeza. né? Fora o prazer que a criança tem. É muito prazeroso, né, para elas, né? É muito prazeroso. É o bem-estar na escola. É o viver, é o experienciar, é o conviver, né? Então, assim, não tem como desvencilhar a educação infantil da contação de história. A contação de história, ela desenvolve, e principalmente aquela contação, como você falou, caracterizada ou com fantoches, é uma habilidade muito importante, que é a criatividade. E eu costumo dizer que hoje em dia a criatividade ela está sendo deixada de lado, né, pela tela, pelo, né, essa era midiática que a gente vive, às vezes a falta de tempo que os pais têm, né, que nós temos, porque eu me incluo também, né, como mãe. E então eu acredito assim que a contação de história, da forma que vocês fazem, né, como professora, isso ajuda muito nessa questão do desenvolver a criatividade da criança. A contação de história, ela desenvolve o cognitivo, né? O expressar, a oralidade, linguagem, o emocional da criança. Ela desenvolve, a criança aprende a lidar com problemas, ela começa a resolver pequenos problemas ali, e o raciocínio crítico também, lógico, né? Então, assim, a gente pode trabalhar a história atrelada a tudo, né? Se você vai trabalhar bem com as crianças pequenas, as cores, o emocional, os números, tem história dos números, o alfabeto, tem história do alfabeto, né? Como que os abracinhos, tem a historinha dos abracinhos, tem a musiquinha. Então, assim, de uma forma lúdica, a criança aprende. E isso é muito importante na educação infantil. Thalita, e você contou para nós como surgiu o seu amor, né, pela profissão. Eu quero deixar claro que a Thalita é uma professora que a gente vê que transborda, né, o amor pela profissão. Nós conversamos um pouquinho sobre a contação de história na infância, sobre as vivências, e eu queria que você nos contasse também a importância que você vê. Eu acho que até fica até estranho eu fazer essa pergunta para a Thalita, já que ela trabalha tanto a questão da leitura, mas eu quero, como mãe, como ser humano de forma geral, né, como cidadã, da leitura e da literatura, qual a importância na sua vida? Né? Qual a importância que você acredita na vida dos seres humanos que já passaram pela sua mão, né, que são as criancinhas e estão ainda passando? A literatura, ela nos ajuda a ter uma visão mais ampla da sociedade. A história, ela nos faz refletir um pouco como ser humano, ela nos ajuda, assim, a olhar para dentro de nós. A literatura, ela pode nos possibilitar diversas formas de sentir, né? Você pega um livro, você não está naquele lugar, mas você imagina aquela situação. Transporta para ali. Você se transporta para ali. Se existe um impasse ali naquele livro, você reflete sobre aquele problema, você levanta a hipótese daquilo, você aconselha alguém se está, tipo assim, algum amigo que está passando algo um pouquinho parecido. Você usa um pouco aquilo, né, para ajudar o amigo. Sim. Então a leitura, a literatura é algo que move, né, os nossos corações, os professores, os educadores. E a leitura é um pilar, né, na educação infantil. E não só na educação infantil. Acho que de forma geral. De né? forma geral, como você falou, né? A escola, ela precisa ter essa base forte. Sim. Na leitura, né? Porque
Hoje está tudo muito rápido, igual você falou, né, Aline? Muito pronto, né? Muito pronto, né? As crianças, elas têm recebido algo muito pronto. Então, assim, você manusear o livro, você sentir o livro, tem cada dia livro mais interativo, Nossa. né? Que faz Sim, barulhinho, sim. que a criança sente, a criança toca, a criança pode experienciar. Então, assim, é muito importante, né? As famílias, os pais, sentarem um pouquinho. Não vou falar uma hora, meia hora, não, mas A vida 15 é muito corrida. minutos, né? A criança pequena, ela vai fazer uma leitura incidental. Ela vai falar o barulhinho do animal, se ela vê um gatinho, ela vai falar o barulhinho do cachorrinho, ela vai identificar algo do cotidiano dela no livrinho, algo Sim, vai marcar ela, sim. né? Tem alguma autora, assim, que toca o seu coração? Alguma autora da literatura infantil? Ai, a Tatiane Berlink, Berlink. eu gosto muito dos livros dela. E assim, A Tati Berlink, ela vai estar em Uberlândia, no Elicer, que eu estarei participando como influenciadora literária agora, nossa, mês que vem, né, Hugo? Mês que vem, em outubro, agora em outubro, no final de outubro, ela estará lá. E algum livro que você gosta de trabalhar, assim, na educação infantil? Gente, olha eu querendo aqui, ó, spoiler, se eu trabalhar também. Alguma coisa que você gosta, assim, um livro que você fala, não, esse livro eu não posso deixar de trabalhar com os meus pequenos, é importante para eles. tem vários livros, né? Mas assim, posso falar um assim que eu gosto muito. Eu gosto também de trabalhar Monteiro Lobato. Olha, maravilhoso. Eu tive que adaptar Monteiro Lobato, porque Sim, é sim. muito complexo. Muito, muito. Mas É a muito história da importante. Narizinho, Muito importante, né? a história do Narizinho, quando ela entra no reino, né? Do conto de fadas lá no. Eu não vou saber falar o nome. É É das um. Renações, Anarizinho? É É, o das Renações, Anarizinho. é Eu esse sei qual é mesmo. o livro. Nós temos ele aqui, na Eu tive que livraria. adaptar ele para criança pequena, ainda estava na escolinha da Mônica, quando a gente comemorou a data do livro Do infantil. livro. É, Ah, sim. De livro. foi. Eu gosto muito, mas assim, especificamente mesmo, eu sempre trabalho esse, Do Monteiro no Lobato. Você Monteiro gosta? Lobato. Gosto. Gosta. E é importante demais, né, Thalita? A gente estar trabalhando no Monteiro Lobato. Né? A literatura brasileira, né? Eu recebo muitas mães que às Sim, vezes me perguntam sobre alguns livros, livros traduzidos, né? Não que eu não ache importante, acho super importante. Toda literatura é válida e tem autores sensacionais pelo mundo todo. Mas eu acredito que a literatura brasileira não deixa a desejar, não, né? Monteiro Lobato, Ruth Rocha, Ana Maria não. Ruth Machado, Rocha, é muito né? Cecília maravilhosa. Meirelles, Clarice Lispector. Também. Clarice Lispector, fantástica, né? Inclusive, tem uma amostra da Clarice Lispector no Mutirama. Lá no estacionamento, né? Uhum. Eu quero ver se eu consigo ir amanhã, dar uma olhadinha lá. E é infantil, né? Infantil. Infantil. Tá E exposto foi lá. ótimo você ter falado sobre isso. E o quão é importante, né, a gente estar trabalhando também esses autores brasileiros. Sim. Thalita, eu fiquei extremamente assim feliz de você ter aceitado vir ter essa conversa com a gente, uma conversa assim tão leve, a Thalita tão leve, vocês não imaginam o quanto que é bom estar perto dela, porque ela é leve, tranquila, teria que ser, né? Porque para ser uma professora de educação infantil, pela idade que ela dá aula, né, tem que ser mais tranquila, né? E fiquei muito feliz pelas suas Muito vivências, obrigada. pelas suas conquistas, que, assim, o mundo seja seu, que as portas estejam sempre abertas para você, né? Que você continue esse trabalho maravilhoso com as crianças que né, passarem pelas suas mãos, sempre vão lembrar, tenho certeza, né, da tia Thalita. E perdure aí por muitos anos ainda na educação, que eu tenho certeza que as crianças precisam e a educação da nossa cidade, né, de forma geral, precisa da professora Thalita. Muito obrigada, Aline. Eu agradeço a você pelo convite, pela recepção, tá? Você está de parabéns pelo seu clubinho, tá? Pela sua livraria maravilhosa. Obrigada, Tá? Thalita. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, muito sucesso. Amém, recebo de coração. Tudo muito grandioso para você, Amém, amém. verdadeiro.
Assim Tá? seja. Que seja lindo. Obrigada, assim seja. Gente, eu quero agradecer também mais presentes, essas canecas lindas, minha camiseta. Pode ler, olha que lindo. Obrigada, Anne. Um beijo, gente.